uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida em termos de aventura foi aprender a voar de parapente. Mas mal sabia eu que esse esporte, que era tão legal, uma aventura tão gostosa, na verdade estava escondendo uma falta emocional. Bom dia, soldados da madrugada! Em 2014, meu pai introduziu na família os aprendizados do voo livre. Voar de parapente foi uma das coisas mais gostosas que eu já fiz na vida. É muito legal você sair de um lugar sem propulsão motora e ir pousar quilômetros de distância só com a força dos ventos e com a força das térmicas, subindo e voando aí pelo céu. A sensação de liberdade que tem é uma sensação maravilhosa. Nada de errado em você praticar qualquer que seja o esporte ou qualquer que seja o hobby. Mas no meu caso, a prática do voo livre estava escondendo uma falta emocional, ou diversas faltas emocionais. É interessante que você precisa lembrar que todo excesso esconde uma falta. Se há algum excesso na sua vida, esse excesso está escondendo alguma falta emocional que você tem em alguma outra área na vida. Mas foi de lá do parapente, dos aprendizados teóricos que eu tive do parapente, que eu trouxe uma teoria, uma técnica que eu aplico nos meus clientes, nas pessoas que fazem treinamentos comigo. Essa técnica e essa teoria é a teoria da incompetência inconsciente até a competência consciente. O que acontece? Muitas vezes a gente passa por situações na vida e a gente não sabe, não tem a menor ideia do porquê que nós estamos passando por essas situações. E lá no parapente eu aprendi que existem fases de aprendizado de pilotagem. E é impressionante que essas fases de aprendizado de pilotagem, elas são extremamente aplicáveis na vida adulta e na consciência emocional, na vida emocional das pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Afinal de contas, nós estamos tratando a rejeição e pode ser que no caminho desse aprendizado emocional, você descubra agora que você tem resquícios de necessidades emocionais de um processo de rejeição que aconteceu há muito tempo na sua vida. A primeira fase de pilotagem e que se aplica ao nosso conhecimento aqui, ao nosso aprendizado de inteligência emocional, é a fase de incompetência inconsciente. O piloto de parapente, quando ele começa a fazer as aulas, quando ele começa a voar, ele é incompetente, mas ele não tem a menor ideia de que ele é incompetente. Ele não sabe que ele está cometendo erros, ele não sabe que ele está cometendo besteiras que poderiam comprometer, inclusive, sua integridade física e levá-lo até a morte, em alguns casos. A segunda fase é uma fase de incompetência consciente. Quando você comete erros, quando você sabe que você está cometendo erros, mas você não tem habilidade suficiente para fazer aquilo que é correto. Então você saiu de uma fase de incompetência inconsciente e agora você começa a perceber que o seu comportamento está errado, mas você não tem habilidade suficiente para fazer o comportamento consertar. A terceira fase de pilotagem é uma fase de competência consciente. Quando o piloto ele começa a fazer aquilo que é correto, de forma consciente, ele sabe o que precisa fazer e faz, ele agora adquire habilidades suficientes para fazer aquilo que é certo. E a quarta e última fase, se esse piloto ele continua treinando, se ele continua observando, se ele continua fazendo, se ele continua colocando em prática os ensinamentos dele, ele passa para uma quarta e última fase, e essa quarta e última fase é a mais bonita de todas, quando o piloto tem uma competência inconsciente. É quando você não precisa nem pensar para fazer aquilo que é certo. As suas habilidades elas estão tão treinadas, elas estão tão afloradas, que você não raciocina para fazer aquilo que é certo. Se você não consegue visualizar isso dentro do mundo do parapente, você pode se lembrar de quando você aprendeu a dirigir, ou quando você
viu alguém aprendendo a dirigir um automóvel. Quando a pessoa entra no carro, ela tem que pensar em ajustar a cadeira, ajustar o retrovisor, colocar o volante na direção certa, pisar na embreagem, pisar no freio, tirar o freio de mão, passar a primeira marcha, ir tirando vagarosamente o pé da embreagem e acelerando devagar. Ou seja, todas essas coisas a pessoa tem que fazer em um nível de consciência. Porém, à medida que o tempo vai passando e você vai dirigindo bastante, chega um momento, chega um ponto que você não precisa mais pensar para entrar no carro e sair dirigindo. Esse é o nível de competência inconsciente. Você dirige no automático, você dirige porque dirigir se tornou um hábito prático para você. A mesma coisa se aplica no mundo emocional. A mesma coisa se aplica no mundo da inteligência emocional. Você começou de forma incompetente e de forma inconsciente. Mas à medida que você vai ouvindo os áudios, à medida que você vai buscando conhecimento, à medida que você vai se inteirando das coisas que precisam acontecer com a sua vida, isso aí vai saindo do nível de incompetência inconsciente e começa a passar para um nível de competência consciente, até chegar num ponto que você vai ter competência inconsciente. Você vai fazer o certo sem precisar pensar em fazer aquilo que é certo. Mas será que existe respaldo bíblico para essa questão, para esses níveis de consciência? Eu acredito que sim. Se você abrir sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 4, verso 19, a palavra de Deus diz assim: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Isso é um nível de incompetência inconsciente. A pessoa que escreveu Provérbios, no caso Salomão, ele está dizendo o seguinte: tem gente que faz coisa tão errada e nem sabe que está fazendo aquilo que é errado. Da mesma forma que acontecia comigo quando eu comecei a voar de parapente. Eu estava em busca de uma fuga emocional. Eu estava em busca de algo que preenchesse uma falha emocional, uma falta emocional dentro de mim. E eu encontrei no parapente esse alívio, mas o problema é o seguinte: quando a gente não sabe aquilo que falta, quando a gente não sabe o que a gente é, quando a gente não sabe quem nós somos, quando a gente não sabe qual é a nossa identidade de verdade, aquilo que a gente busca como supérfluo, aquilo que a gente busca como fuga emocional, não vai completar o nosso coração. É por isso que eu parei de voar. Porque quando eu descobri quem eu era e quando eu descobri o que é que estava acontecendo comigo, voar de parapente continuou sendo legal, continuou sendo uma coisa agradável, mas perdeu completamente o sentido diante de mim. Eu quero que você passe por todas essas fases. Eu quero que você, na verdade, adquira competência inconsciente, a ponto de você entender e dominar todos os aspectos da vida emocional, para que a paz que excede todo entendimento possa dominar sua vida, possa inundar seu coração, para que você tenha prosperidade, para que você não trave em área nenhuma da sua vida, para que você não viva preso a pendências emocionais do passado ou ao medo de repetir histórias do passado no seu futuro. E se você passou por algum momento de rejeição e agora está escutando esses áudios e está verificando que, cara, eu nem sabia que eu tinha passado por esse momento de rejeição, não se preocupe. À medida que o tempo for passando, nós vamos trazendo consciência e de repente você está já na fase de incompetência consciente, sabe que tem algo de errado na sua vida, mas não sabe ainda o que é que está errado. Eu quero te dizer que à medida que o tempo for passando e você for ouvindo os áudios, for buscando o conhecimento, Deus vai concedendo para você luz suficiente, vai concedendo para você clareza mental suficiente para que você tome as ações, para que você adquira a competência consciente de tomar o domínio da sua vida, de entender quem você é de verdade e que Deus não rejeita você.
No próximo áudio nós vamos falar qual que é a visão de Deus sobre você. Nós vamos falar sobre como que Deus vê você e se você é uma obra do acaso, se você é algo, uma coincidência, se você é ou não alguém que chegou nesse mundo aqui do nada, mesmo não conhecendo a sua história. Eu conheço a história de quem fez você, a história de quem me fez e de quem fez você. Você nasceu de um plano de Deus para a sua vida. Amanhã nós vamos falar sobre isso, no próximo áudio nós vamos falar sobre isso. E se você ouviu o áudio de hoje até aqui e entendeu que você está em alguma dessas fases de competência e de consciência, me mande a palavra consciência.